Olá, sou Alfonso Massaguer, ginecologista, especialista em reprodução humana e o assunto hoje é tipo de parto. Então, tipo de parto são dois tipos de parto, parto normal e o parto cesariano. É muito comum as pessoas perguntarem, mas quando decidir por um, quando decidir por outro? E algo que eu vou falar no começo da nossa apresentação e vou falar no final é, quando você decidir por uma cesariana, a pergunta é, por que a cesariana? Então, se não houver um motivo claro para você realizar uma cesariana, não há por que você escolher por esse tipo de parto. Porque a cesariana é uma cirurgia, é um procedimento que você perde mais sangue, que você tem riscos aumentados durante o seu parto. Então, a indicação é sempre um parto normal, se assim for possível. Então, hoje a expressão muito usada é parto natural. E o que é um parto natural? Um parto natural é aquele com menos intervenções médicas. Isso é, a intervenção que visa diminuir a dor da mulher, a intervenção que visa atuar no trabalho de parto. Então, num parto natural, quanto mais de acordo com a natureza a coisa for caminhando, melhor para essa mulher e maior a chance dela realmente ter um parto normal e um parto com menor risco e com o máximo de segurança para ela e para a criança. Ninguém aqui está abominando uma cesariana. Cesariana realmente é um ótimo recurso, mas é um recurso feito em caso de necessidade. A principal causa ainda de um parto normal, podem falar que seja a comodidade dos médicos, interesses econômicos, mas a verdade é que ainda a principal causa ainda é o desconhecimento da pessoa. E sempre a palavra medo sempre chega muito forte quando a gente fala em desconhecimento. As mulheres têm medo, e um medo principalmente do desconhecido, o medo da dor. Então, quando a mulher entende como vai ser o parto dela, como que são as etapas do parto, aonde esse parto vai ser realizado, quais são as pessoas que vão estar presentes nesse parto, quando ela tiver dor, o que vai acontecer, como é essa dor, tudo isso ajuda muito. Fazer um plano de parto é algo muito comum entre a paciente e o médico. Nesse plano de parto é debatido se ela pode comer durante o parto. Então, é claro, ela pode comer livremente em um parto normal. É até interessante que ela esteja se alimentando, porque com isso o bebê está bem nutrido e bem alimentado para ele conseguir passar por todo esse período do parto. Então, começou um pouco de contração, entender que ela pode se alimentar, entender que ela pode ter livre movimentação. Outra coisa importante é que as pessoas imaginam que o parto é uma coisa feita na cama. Não. Um parto é uma coisa que ela tem que se mexer. A movimentação da mãe até ajuda essa criança a ir dilatando gradativamente mais o seu colo. Da mesma maneira, como lidar com essa dor? O que é realmente a dor? Então, entender um parto normal é entender o que é o trabalho de parto. Então, um trabalho de parto é uma combinação de contrações mais uma modificação do colo uterino. Numa situação como essa, as contrações vão gradativamente modificando este colo do útero. Então, o exemplo para falar do colo do útero é o exemplo imaginando que o meu braço é o útero e isso aqui é o colo do útero. Então, a cabeça do bebê tem que passar pelo colo do útero. Então, esse colo ele vai esvaecendo, ele vai ficando mais fino. E depois que ele vai esvaecendo, principalmente no primeiro filho, ele vai abrindo. Então, a dilatação é a abertura do colo do útero para passar a cabeça do bebê. Essa abertura do colo do útero, pensando que ele é, obviamente, um canal. Essa abertura do colo do útero, ela vai acontecendo gradativamente. Agora, o mais importante é que o trabalho de parto, que é a contração ritmada, isso é, ritmada é, a cada período fixo vem uma contração, e a contração é o útero ficando duro e apertando o bebê na pelve. Então, essa contração do útero, que pode vir acompanhada de dor, isso é uma dor na parte baixa da pelve ou uma dor nas costas, essa contração vai modificando gradativamente esse colo. E esse colo vai esvaecendo, isso é, ele está assim fechadinho, ele vai ficando mais fino, esvaecendo e amolecendo. E essa preparação do colo do útero, ela acontece gradativamente. Então, em um trabalho de parto, que as contrações são ritmadas, o primeiro passo, que pode demorar
de 8 até 24 horas, até 22 horas mais ou menos, é um período que é deste colo fechado até mais ou menos uns 4 centímetros. E esse período é o período de latência do trabalho de parto. E durante esse período de latência, essa mulher tem que entender aquela dor, entender que a dor vem, ela dura 20, 30, 40, até 50 segundos, ela dói, ela vem e vai intensificando e esse colo vai sendo preparado. Até uma hora que vai chegar o período ativo do trabalho de parto, onde esse colo ele já abriu 4 centímetros pelo menos. E nesse período ativo do trabalho de parto, que pode demorar 4, 5 horas, até 10 horas. Nesse período ativo do trabalho de parto, que é de 4 até 10 centímetros, é quando realmente é uma dilatação total, esse período ativo, as contrações vão aumentando de intensidade e vão ficando também cada vez mais próximas uma da outra. E neste momento do período ativo é o período onde ela deveria sim ir até procurar o seu médico e já se preparando para ir para o seu serviço ou hospital ou uma maternidade, onde ela vai ter realmente o seu parto. Um erro muito comum e outra causa muito comum de parto cesariana é ir muito precoce até a maternidade. Quando a mulher vai muito cedo até a maternidade, ela vai para a maternidade na fase de latência do trabalho de parto, ainda faltam muitas e muitas horas até esse parto acontecer. E com isso muitas pessoas às vezes não resistem a esse ambiente de hospital, a um ambiente onde na verdade ela ainda deveria estar em casa. Na fase ativa de trabalho de parto, onde as contrações vão ser cada vez mais próximas, aí sim é quando ela deveria realmente pensar em ir até uma maternidade. Para diferenciar, o mais fácil para diferenciar é essa ritmicidade das contrações e a fase ativa quase sempre tem uma relação com 3 contrações a cada 10 minutos. Isso é, uma contração a cada 3 minutos. Tá? Então, 3 em 10 minutos ou uma a cada 3 minutos, sem pausa nenhuma. Numa situação desta, de contrações a cada 3 minutos, aí sim ela deve realmente ligar para o seu médico ou já preparar com o seu marido e falar, olha, realmente a contração apertou, a intensidade começa a apertar e ela vai até uma maternidade ou um hospital. Na maternidade ou no hospital, ela vai ser examinada, vão ver qual a contração dessa mulher, se a contração realmente está de maior intensidade a cada 3 minutos, é muito provável que essa dilatação já esteja um pouco mais adiantada. E depois o período expulsivo, que é quando chega em 10 centímetros, tá? Esse é o período expulsivo. Esse período expulsivo pode durar de 1 até 3 horas. No passado achava-se que 3 horas era muito tempo, mas não, provou-se que algumas mulheres sim, depois da dilatação total, em chegar em 10 centímetros, ela pode sim precisar de 3 horas para realmente esse bebê realmente completar o seu nascimento. Tá? A dor que é sempre o maior medo dessas mulheres. Para a dor, há uma série de maneiras de tentar lidar com essa dor, desde a acupuntura, desde o shiatsu, que é a digitopressão nos pontos de acupuntura, desde massagem, então o apoio do parceiro é muito importante, desde o ambiente onde ela conhece as pessoas, o ambiente onde ela já sabe para onde ela vai, tudo isso ajuda a lidar com a dor. Bolsa de água morna, chuveiro quente, banheira, bola, andar. Então, tudo isso vai ajudando ela a lidar com aquela dor. E saber lidar com essa dor ajuda a gente a postergar um pouco mais o momento da anestesia, da analgesia. Que é o quê? Que, em geral, é uma peridural. É uma picada nas costas e você coloca o anestésico na medula da mulher, como se fosse no espaço ao redor da medula dessa mulher. E com isso, aquele anestésico não passa para o bebê. E essa é a grande vantagem. E fica um caninho lá. Então, esse caninho também permite que aos poucos, caso o trabalho de parto vá se prolongando, você consiga complementar esta anestesia. Esta anestesia, que é a peridural, pode ser complementada pela raquidiana, que aí é só uma picada, que você vai ter o líquido raquidiano e pode fazer uma dose única naquele lugar. Mas o caninho fica no espaço peridural, que é ao redor da medula, e esse caninho permite que você vá complementando esta dose. Então, no momento onde a dor realmente apertar muito, onde você usou todos esses métodos para controlar a dor e você realmente chegou numa dor muito intensa, a indicação de anestesia é no momento que esta mãe demanda, fala, não aguento mais, quero a minha anestesia.
A anestesia pode, sim, dificultar um pouquinho a dilatação, a evolução desse parto, mas a anestesia ideal é aquela que permite com que a dor seja controlada, mas que a musculatura daquela mulher, as pernas daquela mulher, os músculos daquela mulher continuem funcionando. Então a gente não quer uma anestesia onde ela fica lá estatelada na cama, porque a cama é um dos piores lugares para a evolução do trabalho de parto. A gente quer o quê? Que essa mulher fique controlada, com bem-estar, mas que ela continue tendo a sua força de musculatura para ajudar no período expulsivo e que ela continue podendo andar e se movimentar. De preferência no momento certo, mas sempre respeitando o bem-estar dessa mãe. No período expulsivo você pode, é claro que aquela posição ginecológica ainda é muito feita, mas a posição de cócoras, que é agachada, ainda é uma posição muito boa para um parto expulsivo, a posição de 4 também é muito usada, então há outras posições que até ajudam a expulsão desse bebê, tá? Métodos como fórceps, apesar de muito preconceito, ainda é usado. Hoje em dia tem um fórceps que é um vácuo que vai na cabeça do bebê, que é um vácuo extrator e que tem menos estigma em cima dele, que também ajuda um pouco a facilitar a saída dessa criança. Então essa foi uma panorâmica do trabalho de parto, entender as diferenças do parto. Um é cirúrgico e o outro é um parto natural, cada vez com menos intervenção, cada vez com mais suporte a essa mulher. E o outro é uma cesariana, é um parto cirúrgico que a gente tem que então tentar como uma via de exceção. Sempre que você decidir por uma cesariana, saber por que eu estou fazendo isso, qual o motivo, qual a doença no meu filho, qual a doença em mim, qual o risco que justifica eu realmente partir para este procedimento. E entender as fases do trabalho de parto, fase de latência, fase ativa de dilatação e o período expulsivo. Entender esses períodos, entender o período certo de ir para um hospital, entender que quanto mais você segurar um pouco mais em casa, deixar as contrações evoluírem, trabalharem o seu colo para ele esvaecendo e abrindo, para você chegar no hospital e ficar algumas horas no hospital e não mais de um dia no hospital em trabalho de parto. Tudo isso vai ajudar tanto com o apoio da sua família, do seu marido, uma boa relação com a equipe médica, apoio de obstetrizes. Tudo isso vai ajudar muito com que você tenha o seu parto o mais seguro e o mais prazeroso e que leve essa recordação da vida que é realmente inesquecível e o motivo até que me fez escolher essa área de trabalho que eu amo tanto.